Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu tô falando bom dia porque eu tô gravando esse vídeo bem cedo. Vocês estão vendo esse fundinho aqui? Eu vim trazer o meu bebê na creche, na adaptação, e como são só 2 horinhas, eu resolvi esperar e vou gravar esse vídeo para vocês. Eu fiz uma agenda, né? Um plano de vídeo para me falar a respeito da HS, da hidradenite, e eu não consegui fazer o terceiro vídeo. O segundo vídeo eu fiz falando a respeito de alguns comentários, né? Eu sempre tô respondendo todos os comentários. Eu fiquei até surpresa que o meu primeiro vídeo já está com 1.700 visualizações. E eu fiquei surpresa com tanto de gente, de pessoas que comentou no primeiro vídeo e ainda comenta até hoje. Eu tô sempre de olho, sempre respondendo as mensagens. Muitas pessoas mesmo que vem falando a respeito que tem essa doença, falando algumas receitas caseiras que fazem que dá certo, outras que iniciaram seus tratamentos com adalimumab ou com outros antibióticos. E eu venho aprendendo também, né, junto com as pessoas. Eu queria falar com vocês o porquê que eu não gravei mais. O Instagram também eu ainda não comecei, não postei nada lá, eu só abri a conta. O motivo é porque eu desenvolvi um tipo de depressão, ansiedade, síndrome. Na verdade, eu iniciei o tratamento ontem. Esse vídeo era para me ter gravado ontem, mas por conta que foi o primeiro dia do início da minha terapia, eu não consegui gravar. Mas eu queria falar um pouquinho disso a respeito com vocês. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu desenvolvi os primeiros sintomas de depressão. Eu fui criada com meus avós e há 10 anos atrás foi quando meu avô faleceu. Eu era muito apegada com ele, então foi quando eu desenvolvi a primeira crise de depressão, né? Foi assim, bem na época do luto, na primeira semana do luto. E aí eu fiz acompanhamento com psicólogo durante um tempo e depois não senti mais essa necessidade. E na gravidez eu passei um processo muito difícil. Depois eu gravo um vídeo falando a respeito disso, se vocês tiverem interesse. Mas eu fiquei de cama porque eu precisei fazer uma cirurgia para poder segurar o bebê. E, consequentemente, as minhas crises de hidradenite aumentaram. Como eu relatei no primeiro vídeo, eu fiquei com um abscesso embaixo da axila durante toda a gravidez e eu precisei drenar ele. Então, isso mexeu com o meu psicológico. Para quem já drenou na axila sabe como é dolorido a parte da anestesia, do bisturi, o processo de drenar, né? É muito traumático, muito. Pelo menos para mim é muito traumático todas as vezes que eu preciso ir até um médico. E eu só vou num caso extremo que eu não consigo drenar em casa, porque eu faço de tudo para me drenar em casa, mesmo que não pode. Mas porque para mim a dor é muito maior quando eu vou ao hospital. E era na época da pandemia, não sei como funciona onde vocês moram, mas aqui o protocolo é ir até uma UBS ou até uma UPA para ser encaminhado de ambulância para um hospital, na onde eu tive a primeira crise de ansiedade, mas eu não percebi. E aí, depois disso, da gravidez, veio a amamentação. Essas crises começaram assim. Eu precisava ir até um médico para poder pedir uma receita de antibiótico, porque eu estava em crise, inflamada, e eu tinha que ir com meu bebê até um hospital. E eu precisava levar o meu bebê, porque ele amamentava, ele dependia de mim. Então, aquilo foi se acumulando, alguns problemas em casa, como todo mundo tem problema em casa, que eram crises pequenas, até que chegou um dia que eu decidi voltar a trabalhar, né, pela necessidade, e eu consegui uma creche para o meu bebê por medida judicial. Não consegui adaptar o meu bebê e tive que pedir saída do serviço. E aí foi uma época que mexeu muito comigo. O corpo começou a inflamar diversos lugares
e eu tive a primeira crise de ansiedade. Eu estava dentro de um ônibus e eu comecei a ter a crise de ansiedade. Eu adquiri um medo e todos os dias eu vinha ter essas crises de ansiedade. Só que daí, pessoal, por mais que eles falem assim que o calmante não passa no leite, eu acredito que passa sim. Eu reparei que o meu filho começou a cair. Ele tinha acabado de começar a dar os primeiros passos, ele estava se adaptando a essa nova fase dele e ele começou a cair. E aí meu esposo conversou comigo que ele já teve crise de ansiedade e ele já consegue se controlar. Então ele conversou comigo e falou: olha, não tá fazendo bem pro neném, ele tá caindo. E aquilo ativou alguma coisa na minha cabeça que me deixou com medo de tomar o remédio. Mas eu fiquei com medo de ter crise e aconteceu pior por não conseguir tomar o remédio. E aí o que eu fiz? Eu fui até o médico, conversei com ele que com o remédio não estava, expliquei para ele o que aconteceu com o meu bebê. Ele falou que não passava pelo leite, que não tinha risco nenhum, mas eu falei para ele que eu acredito que sim, porque como meu bebê já tem 1 ano e pouquinho, eles pensou que não passa pelo leite porque já come. Só que o meu bebê, ele é um tipo de bebê que ele come muito bem, mas ele amamenta muito bem ainda. Um processo difícil, mas eu consegui ficar sem o remédio. E aí, pessoal, foi uma fase muito difícil que eu passei. Junto com todas essas crises, eu fiquei muito inflamada. Eu percebi desde uns 4 anos, 6 anos atrás, mais ou menos, que nos meus picos de estresses, o meu corpo inflama muito mais do que se eu comer algo inflamatório. Eu percebi que o meu estresse contribui muito mais para minha inflamação. Não sei se com vocês também é assim, mas isso é eu. No meu corpo, eu estou passando por momentos difíceis de estresse, de tensão. O meu corpo inflama muito mais. E aí foi por isso que eu não consegui gravar outros vídeos, trazer conteúdo para vocês. Eu cheguei ao ponto de ficar o dia inteiro em cima de um sofá sem reação para nada. Meu filho, se ele se machucasse, se ele caísse, se ele chorasse, eu não tinha reação para ir pegar ele. Então também eu lembro disso já. Eu tento controlar de outras formas possíveis para não querer ficar dependente de um remédio, porque o remédio não fez mal somente para ele, fez para mim também. Agora mesmo eu já consigo ir para os lugares, eu já consigo pegar um ônibus, descer próximo, mas eu já consigo. Eu já consigo sair de casa sem a ajuda de outras pessoas, porque eu passei 4 meses, eu só saía com alguém e não conseguia pegar ônibus, só de Uber ou de carro com algum conhecido. Quando eu gravei o segundo vídeo, vocês podem reparar pelo meu rosto, né, quanto que ele afinou no segundo vídeo. Eu emagreci cerca de 8 quilos, já engordei 4 quilos de volta e já consigo pegar ônibus, já fui trabalhar algumas vezes, fiz alguns bicos. Para mim tem sido difícil na parte da noite, são onde vêm as crises, mas eu me apeguei muito com Deus, tenho a minha religião, a minha crença e acredito que Deus já me libertou. Acredito que foi só uma fase que Deus me permitiu passar, mas eu passei. Hoje eu posso dizer que eu tô curada, mas tem algumas crises leves ainda assim, que elas vêm de vez em quando os pensamentos, mas eu entendo que todo mundo tem altos e baixos, todo mundo tem pensamentos bons e às vezes tem pensamentos ruins quando a gente não tem o que fazer, né? Como diz o ditado, mente vazia, oficina. E aí nós mesmos, né, temos que nos policiar com que nós estamos gastando nosso tempo. Se nós estamos gastando nosso tempo com coisas boas, com coisas ruins, com pensamentos bons, ou dando lugar para os pensamentos ruins. E oro, peço para Deus proteção, peço para Jesus me ajudar, né? Converso com intimidade e aí logo os meus pensamentos já mudam, já penso em outras coisas boas e assim eu vou levando os dias mais difíceis. E aí agora eu tô em processo de adaptação do meu bebê aqui na creche.
5 dias de adaptação. Hoje eu vou ir lá no dermatologista. Eu não falei pra você, eu acho que eu falei sim no outro vídeo. Ela me passou encaminhamento para um cirurgião plástico, mas eu perdi essa consulta. Ela marcou a consulta para mim, né, com o cirurgião plástico, me deu encaminhamento, na verdade, e em uma semana foi agendado em uma cidade próxima, em São Paulo, mas eu não consegui ir porque o dia da consulta, a consulta era às 5:30 da tarde. Minhas crises elas davam geralmente à noite, então eu já fiquei com aquilo na minha cabeça que quando eu fosse na consulta eu ia passar mal e quando eu voltasse seria muito pior. Então eu perdi a consulta. E aí era para mim marcar o encaminhamento, o retorno com a doutora dermatologista para janeiro. Só que eu também não fui marcar a consulta porque em dezembro eu ainda estava com essas crises. Então eu não consegui ainda pegar um ônibus. E aí eu vou pedir para eles me colocarem na fila do cirurgião de novo, né? Ver se eu consigo. Senão vou ter que marcar o retorno, passar com a doutora para depois ela me fazer um novo pedido. Então eu não sei como vai ser esse processo. Vou ir lá assim que eu sair daqui da creche. E eu estou em crise, esse lado meu esquerdo passou 3 meses, esses 3 últimos meses com abscesso aberto, drenando sozinho, e eu procurava drenar o tanto que eu podia em casa, e essa axila ela está inflamada há 1 mês, mais ou menos, 1 mês, bem grande, um caroço bem grande, mas ainda não está em ponto de dreno. Se ela inflamar muito, aí eu tenho que drenar ela no hospital, porque ela ainda não está mole para drenar em casa. E aí, pessoal, eu tô com essas duas aqui também, ó, aqui, uma, duas, e tá bem grandinho. Essa daqui tá maior. Eu tava com outro no pescoço e aqui no meu seio também está bastante. Aqui embaixo do meu seio está tipo 85% inflamado. Essa fase também do meu bebê está na adaptação, está mexendo bastante comigo, mas tudo são fases e tudo passa. Tem canais de doutores, de dermatologistas, de nutricionista, até Clara Fonseca. Ela ajuda muito com os conteúdos dela no Instagram e ela também tem um canal aqui no YouTube. Eu ainda não vi o canal dela do YouTube, mas eu sigo ela no Instagram e eu sei que ela faz conteúdo aqui para o YouTube também. E ela traz muitas informações importantes a respeito da alimentação. E o canal da Jéssica Tawane ajuda muito também. Para quem quiser maratonar, ela tem tipo uma série falando sobre a hidradenite. Por mais que ela traga também o lado dela pessoal nos vídeos, mas ela traz muita informação importante. E aí, gente, o meu médico da família, ele sempre, desde o começo do tratamento, ele falou assim, olha, ele é clínico geral, né? Então ele sempre procurou me ajudar na época de crise. Ele sabia essas crises de ansiedade, que eu tinha um bebê que amamentava, e ele sempre falou, olha, eu vou fazer o meu máximo para conseguir te colocar dentro do ambulatório dessa faculdade, porque lá é muito mais fácil de você conseguir um cirurgião para reconstrução, para tudo, né? E aí Deus não permitiu eu ir para o ambulatório, mas permitiu colocar uma médica dermatologista que atende dentro desse ambulatório e que fez a faculdade dela nesse hospital escola, que é referência aqui em São Paulo. Então eu fiquei muito feliz e muito grata por isso. Vou falar para quem está nesse processo de crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que, gente, é só uma fase, tudo vai passar. Se vocês têm alguma fé, alguma crença, se apega com Deus, porque Ele é o nosso protetor, né? Que nem esses dias eu ouvi uma palavra na igreja e eu procuro sempre pensar nisso nas horas das minhas crises. A sua fé é o tamanho do seu Deus.
Então, quando a gente fica com medo, a gente diminui o poder que Deus tem sobre nós. E nós não podemos diminuir Deus, porque Deus, ele é o criador de tudo que tem abaixo dos céus e acima da terra. Então, quando nós temos uma fé que tudo vai passar, que tudo é permissão dele, a gente coloca ele como uma pessoa, como um ser muito grande, né, que está acima de todas as coisas. E quando a gente se deixa levar pelo medo, a gente diminui ele. Sempre procurem buscar Deus, seja lá na crença que vocês tenham. Se for de igreja, vai para a igreja, busca a palavra, coloca um louvor, coloca uma música, mas não se deixa levar pela depressão, não se entreguem, tá? A depressão, ela é... Há uns anos atrás, eu lembro que eu era bem pequenininha, estava ainda na EMEB, e eu lembro que as pessoas falavam a doença do século é a depressão. E já passou essa fase, né? Tem muitas pessoas que desenvolveram depressão, mas hoje em dia eles já falam que se cura em 6 meses. Mas agora veio aí a ansiedade, ela veio com tudo, veio para acabar mesmo com a humanidade, na verdade. Mas acima de todas essas doenças, nós temos um Deus maravilhoso que está disposto a nos ajudar. Então, não guardem somente para vocês, procurem ajuda, procurem um psicólogo, um médico da família. Tem um número também que eu vou deixar passando aqui embaixo, um número que vocês podem ligar e sempre vai ter alguém de pronto atendimento para atender e conversar conosco. E aí, pessoal, esse número vocês podem ligar, seja lá no momento que vocês estiverem tristes, quiser conversar com alguém. Às vezes vocês nem têm depressão, nem têm ansiedade, não têm a síndrome do pânico, mas não tem ninguém para conversar, que seria o meu caso. Eu não tenho com quem conversar, então para mim foi muito mais difícil por conta disso. Então, não espera virar uma crise de ansiedade para vocês procurar ajuda. Não, tá triste, tá? Liga nesse número, pega seus documentos e vai para o médico. Mas não deixa de conversar com alguém, de chamar alguém, de conversar, de explicar o que você está sentindo. Esse telefone, ele é exclusivamente para isso, tá? E pode ser também que vocês que estão aqui assistindo, estão assistindo mesmo só porque vocês têm hidradinite e também passam pelas crises de choro, igual eu passei muitas vezes, até virar uma crise de ansiedade. Ou talvez porque vocês conheçam alguém que tem. Então, se vocês conhecem alguém que tem tanto a hidradinite ou que tenha depressão, ansiedade, síndrome do pânico, algum outro tipo de doença, um câncer, seja lá qual for o motivo que vocês estejam aqui, gente, sejam solidários com as pessoas. A gente estamos vivendo num mundo que não tem mais amor, a gente não tem mais amor pelo próximo. Então vamos buscar ser caridosos com o nosso próximo, ter a caridade dentro de nós, de olhar o próximo e ao invés de julgar, a gente tentar ajudar, tá? Se colocar no lugar da dor do outro, né? Tendo a caridade no coração, tudo melhora pra gente e melhora pro outro também. Às vezes passar na rua, dar um bom dia, dar uma boa tarde, uma boa noite, não olhar com maus olhos para as pessoas, tudo isso contribui, né? Cada um sabe o seu problema, cada um tem seu problema pessoal, dá pitaco em ser mãe, o jeito de estar criando o seu filho. Vamos ter consciência do jeito que nós estamos falando com o nosso próximo, não é verdade, gente? E aí a gente vai tentando melhorar o mundo aos pouquinhos. A gente fala assim, mas não muda, o mundo só está cada vez piorando. Sim, se nós começarmos no nosso individual, por nós, no nosso jeito de pensar, a gente mudando o nosso jeito de pensar, de olhar para o outro, de julgar o outro, o nosso vizinho, o nosso parente já vai começar a mudar também. Nossa, mas a pessoa mudou, tá diferente, vou fazer diferente também. E assim, vai passando para o outro aquela mudança de hábito. Não podemos nos acostumar a ficar julgando as pessoas e falar assim, tá tudo bem, todo mundo julga, hoje em dia é todo mundo assim. Não vamos nos globalizar nesse está tudo bem,
fazer o mal pro próximo, e sim fazer o bem, né, pessoal? Então é basicamente isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.